nas investigações da Polícia Federal. Começou então uma tempestade política no pior momento para o país, enquanto milhares de brasileiros enterravam seus mortos na pandemia de Covid-19. Situação que ficou ainda mais desesperadora. Depois que Moro pediu demissão, o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito para apurar as denúncias. E nessa investigação, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi apontado por Moro como prova da intenção do presidente de obter informações privilegiadas. O vídeo divulgado esta semana mostra também um Sérgio Moro praticamente mudo, de braços cruzados, diante do festival de xingamentos e desrespeito. Hoje de manhã eu entrevistei o ex-ministro e perguntei sobre essa atitude dele na reunião. Ele falou sobre os 16 meses em que integrou o governo Bolsonaro. Moro disse que o presidente não se empenhou no combate à corrupção. Criticou a aproximação do governo com políticos do Centrão e disse que saiu para não trair seus princípios. Obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Poliana. É um prazer aí estar falando com o Fantástico, com a imprensa. Com 22 anos de experiência na magistratura, na avaliação do senhor, o presidente cometeu crime? Veja, eu quando aquele pronunciamento e depois prestei um depoimento, eu deixei muito claro que nunca foi minha intenção de qualquer maneira. O que aconteceu, minha avaliação, uma interferência política pública na Polícia Federal, tanto na direção-geral como também na Superintendência do Rio de Janeiro, e entendi, pela relevância do assunto, que era a minha obrigação revelar a verdade por trás. Cabe agora às instituições, o PGR, a Polícia Federal e a próprio Supremo Tribunal Federal fazer a avaliação sobre esses fatos. Na minha parte não cabe eu ficar a esse respeito. 2 dias antes do senhor pedir demissão, o senhor participou de uma reunião ministerial no dia 22 de abril. Essa reunião, a defesa do senhor incluiu como prova no inquérito. Esse vídeo dessa reunião foi divulgado, inclusive, na sexta-feira agora. Horas antes dessa reunião, o presidente Bolsonaro mandou uma mensagem para o senhor que eu vou ler aqui agora. Moro, Valeixo sai esta semana, está decidido. Você pode dizer apenas a forma, a pedido ou ex officio. Valeixo era o então diretor-geral da Polícia Federal, nomeado pelo senhor. O senhor pessoalmente com ele, presidente, sobre o assunto. Como é que foi? O senhor teve essa conversa, tentou fazer com que o presidente mudasse de opinião? Ele mandou essas mensagens, de fato, no dia 22, dizendo, olha, vai trocar de qualquer jeito, você escolhe apenas a forma. Isso demonstra que essa argumentação de que não havia interferência, desejo de interferência na Polícia Federal não é prova. Nós tivemos a reunião ministerial, no qual novamente ele externou essas situações, que ele iria intervir, porque o serviço ele precisava trocar e ele ali, me parece claro, até pelo gestual que ele realiza, que ele se refere a mim, ele fala à Polícia Federal. Agora, eu não ia discutir isso, até porque ali o ambiente não era um ambiente muito favorável ao contraditório. Na reunião, como o senhor mesmo mencionou agora, o presidente faz uma reclamação, um palavrão, para dizer que estava preocupado com a possibilidade de quererem prejudicar familiares e amigos dele. Mas é o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. E trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Em outro momento, o presidente preocupação ao longo da sua gestão no Ministério da Justiça? Quem tem que dar essa explicação, quem tem que esclarecer o sentido dessas afirmações, a meu ver, é o presidente da Justiça. Veja, o presidente, ele externou publicamente diversas vezes as preocupações que ele tinha em relação aos filhos dele. O que existe é todo um contexto que é
pelo presidente, colocar pessoas de confiança dele e uma insatisfação com serviços de inteligência que eram prestados pela PF. Agora, tem que ver o que ele entende exatamente com serviços de inteligência. Ao longo da reunião, ele mais de uma vez reclama do serviço da Polícia Federal, da falta de informações, diz que não vai admitir que seja surpreendido, também que ele mantém um sistema particular de informações. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. O senhor tinha conhecimento desse sistema e de como isso funcionava? Acho que isso tem que ser indagado aí ao presidente da República, né? O que ele quis dizer, mais preocupação foi, me parece, o desejo de que os serviços de inteligência prestados por esse serviço particular fossem passados a serviços oficiais. Num dos momentos da reunião em que o presidente diz que vai interferir em todos os ministérios, ele olha para o senhor. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Eu queria entender se essa olhada que o presidente dá para o senhor, olhando para a esquerda, que é onde o senhor está, para o senhor confirma que a interferência seria na Polícia Federal e não uma mudança na segurança. Em algum momento isso foi dito. Eu acho que o vídeo ele fala por si. Quando ele olha na minha direção, isso evidencia de que ele estava tratando desse assunto, falando desse assunto da Polícia Federal. E nós temos que analisar os fatos que ocorreram anteriormente, né? Ele não teve nenhuma dificuldade em alterar o serviço do GSI, inclusive do Rio de Janeiro, sinal de que não havia nenhuma insatisfação. E os fatos posteriores? Os fatos posteriores são o quê? A mensagem que ele me manda na quinta de manhã, que ele fala, né, após enviar uma mensagem relativa ao inquérito no Supremo Tribunal Federal. E, por outro lado, o que acontece? Acontece a demissão do diretor Valeixo. Em que momento o senhor sentiu que o presidente estava tentando agir de forma a que a Polícia Federal atendesse aos desejos dele, às necessidades dele? Olha, tem que entender, no fundo, essa questão da interferência na Polícia Federal, ela vem num contínuo, na qual eu ingressei no governo e até dei uma entrevista na época ao Fantástico, com o combate à corrupção, com o combate à criminalidade violenta, o combate ao crime organizado. E, em parte, isso foi realizado, especialmente a criminalidade violenta e o combate ao crime organizado. O que eu entendi, no entanto, é que essa agenda anticorrupção, e me desculpem aqui os seguidores do presidente se essa é uma verdade inconveniente, mas essa agenda anticorrupção não teve um impulso por parte do presidente da República para que nós implementássemos. Então, nós tivemos lá, por exemplo, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, não houve um empenho ali no âmbito do Ministério da Justiça. Depois houve o projeto anticrime, que não houve, a meu ver, um apoio adequado por parte do Planalto. Houve lá a mudança do entendimento da execução em segunda instância, depois foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para restabelecer a execução em segunda instância, que é algo muito importante contra a corrupção. Não houve uma palavra do presidente da República em apoio. Então, essa interferência na Polícia Federal, a meu ver, ela vem no âmbito de um anticorrupção ser cada vez mais esvaziada. E, recentemente, nós vimos essas alianças, né, que são realizadas com políticos que não têm um histórico totalmente assim, positivo dentro da história, né, da administração pública. É certo que é preciso ter alianças no parlamento para conseguir aprovar projetos. Então, eu acabei entendendo, né, com essa interferência que, olha, não faz sentido eu permanecer no governo. Até porque, né, qual que era a minha percepção? O governo se vale da minha imagem, que eu tenho esse passado de combate firme contra a corrupção, e, de fato, o governo não está fazendo isso, né? Não está fortalecendo as instituições para o combate à corrupção. Por que o senhor não saiu antes?
porque eu tinha esperança de conseguir avançar com essa agenda. Eu fui vendo essa agenda sendo esvaziada e, para mim, realmente a gota d'água foi essa interferência na Polícia Federal. Em particular, porque a Polícia Federal investiga malfeitos dos próprios governantes. A pergunta que surge é se o senhor teria guardado alguma prova justamente para não parecer que teria sido omisso em relação a alguma possível conduta criminosa do presidente durante a sua gestão. Não, de forma nenhuma. Não houve nenhuma situação, toda a situação eu revelaria se fosse o caso. Claro que existe todo esse contexto também que eu mencionei antes, de um desapontamento em relação à falta de empenho, né, do presidente em relação à agenda anticorrupção, que envolve agora essas alianças políticas, algumas questionáveis. Veja, os políticos, mas algumas alianças são realmente questionáveis. Ministro, eu me lembro aqui que quando o senhor me disse que o presidente Bolsonaro tinha o compromisso com o senhor de que ninguém seria protegido no governo dele. O senhor acha que ele quebrou esse compromisso? Quando há essa interferência sem causa na Polícia Federal, isso me trouxe assim muito incômodo. Se viu em outras situações, trocas, substituições, demissões em outros órgãos da área ambiental, que também seriam um pouco controversas. Que outras trocas o senhor considera que foram controversas? Olha, a própria questão das substituições no Ministério da Saúde, eu acho que são absolutamente controversas. Claro que o presidente escolhe, os seus ministros, mas são substituições assim bastante questionáveis do ponto de vista técnico. Eu quero dizer que eu também me sentia desconfortável com essa gestão. A posição do governo federal, em relação à pandemia, muito pouco construtiva. No dia da reunião, 900 mortos e mais de 46 mil casos de Covid. E esse assunto praticamente não foi debatido na reunião. Hoje a gente já passa de 22 mil mortos. O senhor que viveu o governo de dentro, por que a pandemia não foi discutida naquela reunião? Deveria ser dirigida principalmente ao presidente da República. O presidente da República tem uma posição negacionista em relação à pandemia. Houve um debate também sobre a questão de prisão, descumprimento de isolamento e de quarentena. Teve alguns episódios, que foram até noticiados, de algumas pessoas que foram presas por violação de isolamento de quarentena, e eu sempre ser evitada ao máximo. Isso deve ser objeto de diálogo, deve ser objeto de convencimento, mas existe uma possibilidade legal da prisão porque é um crime previsto, uma infração penal prevista no Código Penal. O presidente Bolsonaro insultou ali na reunião prefeitos e governadores por justamente adotarem o isolamento. O senhor acha que esse assunto, a posição do senhor, clima de tensão, o choque entre o senhor e o presidente Bolsonaro? Dentro do governo, eu lembro de várias reuniões que eu participei, isso pode ser dito melhor pelo ministro Mandetta, e que foi alertado o risco. E, no entanto, me parece que falta um planejamento geral por parte do governo federal em relação a essas questões. Agora, eu acho que a minha lealdade ao próprio presidente demanda que eu me posicione com a verdade, com o que eu penso, e não apenas concordando com a... Se for assim, não precisa do ministro, precisa de um papagaio. Em nenhuma circunstância se pode concordar com essa... sirva de alguma forma para que as pessoas possam se opor de forma armada contra medidas sanitárias. Mas foi justamente isso que o presidente Bolsonaro defendeu na reunião. Inclusive com o intuito de se rebelar contra governadores e prefeitos. E o senhor estava ali presente. Sim, mas veja, não há espaço ali dentro dessa reunião, isso me pareceu muito claro, não existe um espaço ali para o contraditório. E uma portaria assinada pelo senhor e pelo ministro da Defesa, aumentando a possibilidade do cidadão comprar munição de 200 cartuchos por mês para 550 por mês.
Essa atitude do senhor foi resultado dessa pressão que o presidente fez na reunião? Certamente. Eu não queria também que isso fosse utilizado como um subterfúgio para desviar a questão da Polícia Federal, da interferência na Polícia Federal. O senhor achou que valia a pena a troca? Veio um pedido do presidente e eu entendi naquele momento que não tinha condições de me opor a isso porque já existia essa querela envolvendo a Polícia Federal. Não foi a primeira reunião ministerial. Aquele ambiente, aquele tom de xingamentos e ameaças que a gente viu no vídeo? Eventualmente, nessas reuniões, tinham algumas discussões veementes, né? O tom, no entanto, a meu ver, houve uma subida desse tom nos últimos meses. Ameaças, defesas de medidas ilegais. São questões aí que devem ser ditas por outros, a meu ver, né? É que o senhor ficou lá 1 ano e 4 meses, né, ministro? Bom, Verdade. durante essa reunião foram quase 2 horas, somente por 2 vezes. O senhor passou quase o tempo todo de braços cruzados, calado. Por quê? Quanto às questões relativas à interferência na Polícia Federal, eu tinha uma reunião com o presidente na quinta-feira, no dia seguinte, e, sinceramente, acho que esses assuntos eram mais apropriados